Gé, você está fazendo transmissão de imagem como? Via Facebook? Não. No seu telefone? Do jeito que ele falou. Agora está ao vivo, naquela hora não estava. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero saudar a todos vocês, dar a todos vocês boas-vindas para esse momento de leitura e reflexão da palavra de Deus. Agradecemos ao Senhor, em primeiro lugar, essa oportunidade que Ele nos dá de ler a sua palavra, de nos dedicarmos a uma vida devocional, de compartilhar essa mensagem. Quero contar com a sua ajuda para você compartilhar também na sua rede, convidar os seus amigos, ir lá no YouTube, se inscrever, deixar o seu like também e fazer lá a sua inscrição. Esse é o meio como nós estamos usando hoje para chegar a você, para levar a você a palavra do Senhor. E nós somos gratos a Deus por essa oportunidade. Ok? Eu quero ler a palavra do Senhor nesta noite com você. Evangelho de João, capítulo 8, começando no versículo de número 1. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. Ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando esta pergunta como armadilha, a fim de terem uma boa base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com o mais velho, pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então, Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Amém? Quero falar a você nesta noite sobre o tema: os seus pecados estão perdoados. Esta é uma fala de Jesus. Ao perdoar pecados, Jesus então faz essa declaração para que nós possamos ficar em paz no nosso coração. Eu quero começar contando para você uma breve história. Conta-se que num dos estados, lá nos Estados Unidos, um condenado à morte foi visitado pelo governador daquele estado, disfarçado de pastor. E aquele governador disfarçado de pastor levava dentro da Bíblia a carta de perdão daquele prisioneiro. E quando aquele governador se aproximou do prisioneiro, ele disse o seguinte: olha, meu amigo, dentro desta Bíblia há algo escrito que pode dar a você o perdão. E aquele prisioneiro, então, já tendo a consciência da sua condenação, ele disse o seguinte: eu não quero saber o que tem dentro dessa Bíblia. Então ele cuspiu naquele homem e fez então com que aquela pessoa saísse da sua frente. Após a sua retirada, um dos carcereiros se aproximou-se daquele homem e disse o seguinte: olha, não era um pastor que estava aqui conversando com você, era o governador. Ele estava disfarçado. E dentro daquela Bíblia havia a sua carta de perdão e você não quis nem ouvir o que ele tinha para dizer. E no dia da sua execução, ele então pediu para dizer algumas palavras, minutos antes da sua execução. Então ele falou: eu quero deixar bem claro para todos nesse dia
que eu estarei morrendo nesse dia, sendo condenado à morte, não pelos crimes ou pelos pecados que eu cometi, mas eu estarei sendo executado pelo perdão que eu não quis receber. A leitura do texto que nós fizemos, ela vem de encontro a essa realidade. Quando falamos de perdão, ou quando pensamos no perdão, nós não estamos falando de um assunto que é fácil de lidar. Eu costumo pensar que amor e perdão, amor nós já sabemos que não é um sentimento, é um verbo, precisa de ação. E o perdão do mesmo jeito, precisa de ação. Não é algo que eu faço apenas com meras palavras. Quando eu digo, eu perdoo. Não, eu preciso demonstrar o perdão. Perdoar também não é esquecer, mas nos lembra também aquela ferida que foi causada, foi curada, mas ela deixou uma marca na nossa pele. E aí você olha para aquela situação, talvez para uma pessoa, e é como se você estivesse olhando uma cicatriz. Você não sente mais dor, aquilo não te incomoda mais, mas você não vai esquecer porque nós não conseguimos esquecer, nós somos humanos, nós somos falhos. E Jesus, ele nos dá nesse texto uma belíssima lição de perdão. A princípio, o texto começa a nos mostrar, e ele chega até a levar-nos a entender que vai falar de um caso de adultério. Mas, na verdade, quando João registra esse fato que ocorreu aqui, nós vamos compreender que João está falando sobre perdão, do perdão de Jesus. E agora, então, Jesus se encontra na construção de um cenário em que havia algumas pessoas envolvidas. Ali haviam doutores da lei, os religiosos, várias pessoas, espectadores, ouvindo o que ia acontecer e observando o que poderia acontecer. Jesus, certamente, os seus discípulos e uma mulher aqui chamada de mulher adúltera. Então eu quero que você comece a considerar que o perdão é algo possível. Eu conheço algumas pessoas que têm muita dificuldade em perdoar. E eu considero particularmente que essa dificuldade está relacionada ou correlacionada com a falta de entendimento dessas pessoas em relação ao perdão de Deus. Não são todas as pessoas que compreenderam o perdão de Deus. Não são todas as pessoas que conseguem dormir em paz, colocar a sua cabeça no travesseiro e descansar em paz porque têm a convicção que foram perdoadas, que receberam o perdão de Jesus pelas suas falhas, já que também têm a consciência de que são falhas, que erram, que cometem pecados, que transgridem a palavra de Deus. E por não conseguir entender ou receber o perdão de Jesus, também tem dificuldade em liberar perdão. E daí, essas pessoas então começam a viver uma série de dificuldades, conflitos internos, doenças emocionais, e por viverem dessa forma, elas mesmas se aprisionam dentro de si. Jesus está mostrando a todos, ou mostrou a todos naquele momento e a nós, pela sua palavra nesta noite, que o perdão ele está disponível. Ele está disponível a todos aqueles que quiserem o seu perdão. É muito mais fácil e favorável avaliar os erros alheios e não liberar perdão do que reconhecer os nossos próprios erros. Eu escrevi essa frase pensando no que aconteceu aqui. A posição dos acusadores desta mulher era uma posição de pessoas
que olhavam apenas o erro do outro, o erro da mulher, o pecado da mulher. Eles não estavam olhando os seus próprios erros também, não estavam pensando que eles também poderiam cometer falhas, poderiam errar, e eram pecadores de fato. Lá no final você vê que Jesus mostra isso. Estavam ali a fim de olhar o erro do outro. E, na verdade, nós precisamos admitir que é muito mais fácil olhar os erros dos outros do que os nossos próprios erros. É muito mais fácil olhar a falha do outro do que as nossas falhas, apontar o erro do próximo. Pessoas que alimentam esse estilo de vida na sua natureza pecaminosa, elas vão ter muita dificuldade em liberar perdão. Então eu quero dizer para você que um grande passo que você pode dar na sua vida para que você exerça perdão ou tenha mais facilidade em liberar perdão é reconhecer os seus próprios erros. Eu costumo dizer que todas as vezes que alguém nos atinge, que somos ofendidos, maltratados, nós temos, a partir daquele momento, a oportunidade de demonstrar o amor de Deus na vida daquele que nos ofende. Pastor, mas isso é muito complicado. É claro que é, mas não é impossível. Porque se fosse impossível, isso não aconteceria. Nós não seríamos atingidos. Todas as vezes que alguém nos atinge, que somos atingidos por alguém, que somos ofendidos, nasceu naquele momento uma oportunidade de liberar perdão. Esse é o caminho que você tem que seguir. Não é o caminho de guardar o ódio, a mágoa, o rancor. Se você tem dificuldade nesse assunto, se você não consegue liberar perdão, então você precisa de ajuda, você precisa de orientação, você precisa de orientação espiritual, precisa de orientação profissional, talvez de um psicólogo. Você precisa de ajuda. Porque como você vai viver o resto da sua vida guardando ódio, mágoa no coração? Não é isso que o Senhor Jesus quer. Ele quer que você seja liberto. Talvez você pense assim, mas se eu liberar o perdão na vida daquela pessoa, ela vai ser uma pessoa mais feliz. Isso pode acontecer. Mas, na verdade, quem vai estar sendo liberto é você. Quem vai receber a libertação, quem vai ficar livre, é você que vai ficar. Não é o outro. Porque quem está doente, quem está sofrendo, é você, pela ausência e pela falta de perdão. Jesus nos mostra como a sua atitude, quando os doutores então tentam surpreendê-lo nessa armadilha. E é interessante você fazer essa observação. Os doutores estavam escondidos atrás de si mesmos e disfarçados de homens aparentemente guardados pela lei. Olha o que acontece aqui. Aquela mulher foi surpreendida, eles então pegaram um texto da lei e disseram assim: a lei nos autoriza. Eu quero dizer para você que nós precisamos ter cuidado com isso. Um cuidado muito grande. Cuidado com a lei. Cuidado com aquilo que a lei dos homens está dizendo. Porque nem sempre o que a lei dos homens diz é moral. Pode ser legal, mas moral não. Nós conhecemos a palavra do Senhor e precisamos ter cuidado quando nós analisamos aquilo que ela diz e tentar fazer do texto bíblico algo que vai justificar as nossas ações. Não é assim que a palavra de Deus trabalha. No entanto, que o texto que nós lemos nessa noite deixa isso muito claro. O que foi que eles tentaram fazer? Usar um texto bíblico para justificar o que eles queriam fazer.
mas se esqueceram de quem era a pessoa que estava ali. Era Jesus. Jesus é antes da lei, ele é antes de todas as coisas. E ele então se levantou e respondeu o questionamento daquele grupo de homens com uma resposta que eles jamais esperavam receber. Aquele que nunca cometeu pecado, aquele que não tem pecado, seja o primeiro a atirar pedra. É claro que eles estavam ali com a intenção de apedrejar aquela mulher. Era isso que eles queriam fazer. E Jesus, então, não de forma literal, deu uma pedrada na consciência pecaminosa desses homens, levando-os a compreender que eles também eram tão pecadores ou piores, porque eles conheciam a lei, a palavra, do que aquela mulher que estava ali. Então, meu amigo, meu irmão, quando você pensar em algum momento, quando você for tentado em algum momento a fazer qualquer tipo de acusação, a se levantar contra uma pessoa, pense primeiro quem é você. Se o que você está querendo falar, o que você está querendo fazer, se isso tem a aprovação do Senhor, se isso tem a aprovação da palavra de Deus, se Jesus apoia a sua decisão. Pense um pouquinho sobre isso. Então, muito cuidado com as suas palavras, muito cuidado com o que você vai falar, muito cuidado com as suas atitudes, porque você pode estar se tornando pior do que aquela pessoa que você está acusando. Foi isso que aconteceu aqui. Jesus então revela ou mostra para todos os presentes nessa ocasião que todos os que estavam ali, e nós hoje do nosso tempo, somos igualmente pecadores e precisamos do perdão de Jesus. O Senhor Jesus, ele está sempre à disposição a perdoar os nossos pecados, se nós assim os confessarmos. Se nós reconhecermos as nossas falhas e pedirmos o perdão de Jesus, ele está sempre pronto a perdoar os nossos pecados. Mas ele traz também uma segunda lição, que eu e você precisamos também aprender com ele a perdoar todos aqueles que nos ofendem, aqueles que de alguma forma nos agridem, sejam por palavras ou por ações. Nós também temos o dever de perdoar aquele que nos ofende, porque senão eu não tenho o direito de buscar o perdão de Jesus. Ele não veio para condenar. Essa não foi a missão de Jesus, mas ele veio para salvar. Lá no versículo 11 ele diz: eu também não te condeno. A multidão estava ali para condenar, matar aquela mulher. Jesus se levanta numa posição diferente, de alguém que perdoa, salva e liberta. Aquela mulher foi trazida, e eu acredito que no seu pensamento, conhecendo o contexto e o momento que ela estava inserida, era alguém que estava condenada à morte. E ela não sabia que naquele dia ela encontraria o Salvador da sua vida. Hoje também é um tempo de salvação. Talvez você possa concluir, pensar, e tenha até refletido profundamente nisso, que tudo para você já está perdido. Eu conheço pessoas que pensam assim, que a vida não tem mais jeito, que tudo que tentou fazer deu errado, que agora a vida é sofrimento, que ela não é mais feliz, ela não pode realizar mais os seus sonhos. Tem muitas pessoas pensando dessa forma. E, na verdade, não é assim que deve ser. Se você é alguém que hoje, nesse tempo, está caminhando nesta direção, eu quero dizer para você que você pode dar uma meia volta. A sua vida pode passar por uma reviravolta maravilhosa, como aconteceu na vida da mulher adúltera. Você talvez hoje pensa que está caminhando em direção à morte, em caminhos de morte. Mas você pode encontrar Jesus nesse caminho. E você pode conversar com ele. Você pode falar com ele a respeito de quem você é, do que você quer,
e as mudanças que você gostaria que acontecesse na sua vida. E buscar o perdão de Jesus, o perdão de Deus. Pastor, como que eu faço isso? Você pode fazer o seguinte, isso você faz hoje é pela fé. Você pode fazer isso em oração. Orar é falar com Deus. É você dirigir a sua fala a Deus em oração. E você vai chegar diante dele e confessar os seus pecados, reconhecer que você precisa do perdão de Jesus e buscar o perdão dele. Se você tiver muita dificuldade em fazer isso sozinho, você pode buscar uma orientação espiritual. Você pode buscar um líder, uma pessoa idônea, uma pessoa devidamente preparada para te orientar como fazer isso, para que as mudanças que você busca hoje, elas aconteçam de verdade e do jeito certo. A mulher adúltera, ela tinha uma perspectiva de morte, mas ela encontrou em Jesus um motivo para continuar vivendo. E com você pode ser da mesma forma. Se você hoje anda por caminhos obscuros, caminhos de morte, a sua vida também pode passar por uma mudança extraordinária. E isso depende de você, da decisão que você deseja tomar nesta noite. Amém? Eu quero finalizar a minha palavra nesta noite, deixando esta reflexão e deixando também para você esse desafio, que nada é impossível. O que você busca, o que você deseja, pode acontecer, mas você precisa dar um passo de fé em direção ao Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, nós o louvamos, Senhor, e a Ti nós agradecemos pelas mais ricas bênçãos derramadas sobre nós. Nós o agradecemos porque o Senhor nos concede, Deus, o Teu perdão. E possamos, ó Deus, e podemos descansar em Ti. Sabemos, ó Deus, que enquanto estivermos aqui, Senhor, nesse mundo, as lutas e os desafios estarão sempre diante de nós. Mas, ó Deus, nós te somos gratos, porque podemos descansar no Senhor. Nos teus braços podemos encontrar paz, o teu perdão e sermos consolados. Por isso, Senhor, lhe peço, no nome de Jesus, que a tua palavra nesta noite alcance todos quantos precisam do teu perdão. E que cada um, Deus, possa com sinceridade se aproximar do Senhor, em busca, Deus, de uma mudança, de uma transformação, que só pode ser oferecida pelo Senhor. Que cada pessoa possa encontrar a paz que o Senhor assim nos oferece. Ó Deus, que teu amor, Pai, que a graça do teu Filho Jesus e as consolações do teu Espírito Santo nos alcance nesta noite. E não somente, Pai, nesse tempo, mas enquanto nós aqui estivermos, que possamos, ó Deus, estar protegidos pelas tuas benditas mãos. Assim nós te rendemos honra e glória, e rendemos graças ao nome do Senhor, e o fazemos no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Quero desejar a todos vocês uma semana muito feliz, uma semana muito abençoada na presença do Senhor Jesus, uma semana de trabalho e próspera. Busque ao Senhor, leia sua palavra e busque o perdão de Jesus à sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe.